quase consegue fazer um capítulo por reunião. Quase. Em geral, a gente faz. Aliás, bom... E nós estaríamos recebendo uma outra pessoa hoje, que é a irmã da Ruth, que ela pediu para participar. Eu mandei para ela no particular o link. E o segundo recado, bastante simples. Oi, Rose, também boa noite. Boa noite. A gente está fazendo a experiência de gravar as nossas reuniões. Eu já tinha comentado com vocês que nós tínhamos tido reuniões muito boas. E aí o Adriano, ele, então, com a ajuda de um amigo do Ceará, ele está tentando gravar, tem algum aprendizado em jogo, né? Então, assim, na vez passada, algumas coisas se perderam, mas vale a pena o esforço, o aprendizado, né? Assim, aqui também, né? Na parte técnica. E eu acho que a gente consegue gravar e deixar para outras pessoas, né? Assim, que queiram ver o nosso estudo. Acho que vai ser positivo. Lena, boa noite também. Vera, boa noite. Boa noite. Vamos... Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Vamos lá. De fato, né, nós já tínhamos recém-iniciado na semana passada esse nosso estudo. Adriano, né, ele trabalhou a figura, foi uma frase de Allan Kardec, de O Céu e o Inferno, né? Ele faz um trabalho em O Céu e o Inferno sobre arrependimento, a expiação e o reparo. E a gente ficou, né, assim, de expor algumas ideias. Então, assim, eu não vou repassar completamente, sequer vou ler o texto, mas vou comentar, né, assim, que o arrependimento, depois de uma falta cometida, ele tem o efeito no autodescobrimento, no processo do autodescobrimento, de identificação da sombra. É quando você aceita que tem algo de errado que você tenha feito contra si mesmo, contra a sociedade, contra alguém. E quando você identifica a sombra, né, nós já trabalhamos isso, eu queria não repetir. Então você aceita que aquilo foi um problema. E você se desidentifica com o problema. Ou seja, eu não sou o problema. Eu tive ou tenho um problema. Eu não sou um problema, eu não sou o problema. Mas, acima de tudo, você interrompe aquele ciclo em que você identificou um problema, que, nesse caso, em você mesmo. É o arrependimento. No processo de planificação, depois de você identificar a sombra, você ilumina a sombra. E como é que é isso quando você está aqui se referindo a uma falta, que mais ou menos grave, né? Não importa. A primeira fase, Kardec chama de expiação. Não precisa ser em encarnações futuras.
A expiação é quando você sofre no processo de identificação daquela falta. Você errou. Mas também não adianta o cultivo inútil da culpa. A expiação é quando você sofre porque cometeu um equívoco. Todos erramos, eu preciso dizer. Mas tem a terceira etapa na proposta de Kardec, e Joana vai trabalhar isso nesse capítulo, que é a reparação ou reparo, né? É quando você, identificando, e faz parte da iluminação da sombra, identificando que teve um equívoco, você trabalha na reparação, quiçá favorecendo a pessoa a quem você possa ter prejudicado. São gestos de auto-perdão e de perdão que favorecem, né, esse reparo. Importante, não precisa ser necessariamente direcionado à pessoa a quem você possa ter prejudicado. Então, um médico que trabalhe em condições difíceis, atendendo a população, às vezes, né, como a própria população, ela tem dificuldade no relacionamento com o médico, esse espírito de abnegação é o reparo. Adriano, que foi quem fez o comentário, foi feliz, lembrando que é a ação no bem. Então, ele pode ser, essa ação no bem pode ser voltada a uma pessoa, algumas pessoas, o público, como o caso que eu trouxe aqui. Portanto, não necessariamente é voltado a uma pessoa em particular, eventualmente, né, a pessoa que você prejudicou, mas pode também ser voltado, essa ação, né, à pessoa a quem você possa ter prejudicado. Então, muitas vezes, né, assim, pessoas se beneficiam da nossa ação, da nossa atitude, na nossa tarefa de reparação. Eu não vou me estender mais, né, assim, porque eu estou só relembrando, né, assim, o que nós conversamos na semana passada e realmente não tinha dado tempo suficiente para que eu comentasse. Então, estamos comentando e relembrando, né, o que nós tínhamos visto. E hoje eu vou fazer um pouco diferente na minha sequência aqui. Rose, você quer ler e comentar, por favor? Claro, Dó. Preâmbulo. Arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando descubras que erraste, de imediato recomeça a ação reparadora. Além das palavras que pedem desculpas e perdão, a atitude de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial, de que ainda não se libertou,
ou que prefere não superar. Então, o que está bem esclarecido aqui, né? E ao se arrepender, nós temos que estar abertos a realmente ao bem. E a partir do momento que a gente erre e se dê conta desse erro, o ideal é que imediatamente a gente venha a reconhecer esse erro e pratique o bem, fazendo com que a próxima ação seja uma ação reparadora, né? Eu vou reparar aquele erro que eu cometi. Por quê? Não adianta, né, eu falar e não perdoar também, né? Então, na hora que eu vou tentar reparar, o outro lado também tem que estar pronto para o perdão. Porque se eu faço a minha parte, mas o outro lado não, vai ficar uma situação difícil. Então, acho que é uma via de dois rumos, né? Eu acho que quem errou tem que admitir e a pessoa que foi atingida do outro lado tem que perdoar. Mas nem sempre isso acontece, né? Mas o que eu penso? Se eu errei, eu vou fazer a minha parte. Porque se eu não começar a fazer, o outro lado nem vai saber do meu sentimento, da minha vontade de reparar, de corrigir aquele erro. E uma coisa que eu acrescentaria também aí seria procurar não cair de novo no mesmo erro. Porque não adianta também eu ir lá tentar reparar o que eu fiz e daqui meia hora, um dia, 2 dias, eu cometer o mesmo erro. Então, eu tenho que começar a me policiar. E também ir lá e tentar fazer essa reparação, não para constar que eu tentei, mas fazer de coração também. Não fazer para que as pessoas vejam. De repente, é melhor até não fazer em público. Faz com a pessoa lá no reservado. Reservado que eu falo é sem chamar a atenção de todo mundo. Eu acho que o que importa é quem errou está corrigindo e quem recebeu o erro está perdoando aquela pessoa. De forma que, dessa forma, será reparado o mal que foi feito e ambos os lados provavelmente vão ficar felizes. Porque também não sei se o outro lado vai ficar tão feliz assim, porque depende do ponto de vista de cada lado, né? Que às vezes a situação foi tão dolorida, tão ingrata, que fica complicado. Mas façamos a nossa parte. E por último, ele diz: aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida. Então, se a pessoa que errou não se arrepender, não vai resolver. Porque às vezes ela pode estar indo lá falando um monte de coisa bonita e, na realidade, não se arrependeu. Então, ela precisa, de fato, ter o arrependimento, na minha opinião, no coração, de verdade. E não só por aparência, para todos pensarem que está arrependido. Porque Deus está vendo aquilo tudo, né? E vivendo o período do pensamento instintivo, vai predominar aí um atalho, né, dessa fase inicial. E
Se isso realmente não for real, o arrependimento, eu digo, a pessoa não vai se libertar e não vai superar aquilo que foi feito. Então, acho que na vida tudo tem que ser feito de coração. É até mais interessante não ter tantas palavras bonitas, pode ser palavras simples, mas sinceras. Porque quem sabe falar bonito, às vezes engana. Então, mas tem aqueles que também falam bonito e não estão enganando e estão arrependidos de fato. Então, quem não sabe falar tão bonito, também pode se arrepender com palavras simples. Seria esse meu comentário, Eduardo. Muito valioso comentário, Rose. Obrigado. E talvez, né, assim, usando uma tática, vamos dizer, comentando aí não na sequência que traz o texto, né, mas invertida, porque ela diz, né, assim, aquele que não se arrepende, ele está no letargo do primarismo. Né, o que é isso? Né? O letargo é um dos estágios de sono. Né, assim, nos estudos, né, assim, da hipnose ou do magnetismo, né, então, são 3 estágios: sonambulismo, a catalepsia e a letargia. O letargo é quando você perde a sensibilidade durante o sono. Eu não queria entrar em muito detalhe. Durante o sono. Então, você dorme. Né? E ela faz a lembrança. Né? Você está nos estágios primários do seu desenvolvimento, quando não aparece o arrependimento. E importante, né? Todos passamos por esse estágio, ou seja, muitíssimos poucos não têm, né, esses equívocos, como eu disse, que precisem trabalhar em termos de fazer o reparo. Mas se porventura isso ainda não aconteceu, né, esse arrependimento, significa que ele sequer identificou a sombra em si mesmo. Então, estágios muito iniciais em que a pessoa está. Então, existem pessoas, né, que passam séculos, espíritos, né, que passam séculos aí em esquemas, né, assim, de vingança, de trabalho nas sombras, e não se dão conta, né, assim, que estão se prejudicando às vezes multidões. Né? Mas sempre chega o dia, né, da iluminação dessa sombra, e essa pessoa então se arrepende e passa a trabalhar na recuperação dessas faltas. Todos, né, teremos esse período. Mas muito relevante, né, assim, e a gente pode, né, assim, se observar por que nós, às vezes, né, assim, temos dificuldades em pedir perdão. É porque é orgulho. Né, assim, eu preciso fazer assim, a análise bem rapidamente. O orgulho me impede de adotar a posição humilde de quem pede desculpas ou perdão. Se você prejudicou, reconheça, né, e peça desculpas. Rose falou algo, né, e eu queria fazer a reflexão com vocês. Quando esse gesto de pedir perdão, ele é honesto, que você
coloca-se nessa posição de humildade para pedir perdão e a pessoa não concede. Certa vez nós trabalhamos isso há alguns anos atrás, né? Quando isso acontece, o problema ele deixa de ser seu, porque você fez a sua parte, que é esse primeiro gesto de pedir perdão. Se a pessoa não concede, o problema é dela. E você prossegue caminhando no bem, na ação do bem. E ela fala, né, de um jeito muito belo, né, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes. Ou seja, você trabalha no bem. O resultado pertence ao tempo. E não te cabe criticar a atitude do outro, da outra, que não concedeu o perdão. Mas o problema deixou de ser seu. Então, é muito relevante, né, assim, que ela abre, né, assim, esse preâmbulo, dizendo, né, arrepender-se é abrir-se para o bem, e é como a gente explicava, né, assim, é o processo de autoiluminação. Você começa reconhecendo que você tem um problema. Você cometeu um equívoco. Você não é o equívoco. Você se desidentifica-se dele. E trabalha, né, como a gente falou aqui, no processo de iluminação na prática do bem. Beleza? Sim, Gabriel. Eu queria só fazer uma adição também, que a Rosa falou algo muito legal aqui. Ela falou que quando praticamos um erro, né, cometemos um erro e nos arrependemos, basta buscar fazer uma ação positiva, né, à frente. E isso é muito interessante, né, porque quando a gente se arrepende, nosso primeiro impulso é tentar fazer o bem, né? E também tem uma questão que até falam, né, que Santo Agostinho costumava, no final do dia, fazer um balanço, né, do que ele fez de bom, do que ele fez de errado. Então, o arrependimento é meio que uma reflexão, né, assim, e essa retirada do nosso ego, né, do nosso homem velho ali que está em constante luta, né, e é muito importante, né, essa reflexão, para poder a gente se arrepender. Às vezes a gente comete algo que, na nossa visão, nosso entendimento, nem é errado, mas acaba que é, né? E muito bem colocado pela Rosa. E também muito bem colocado, Eduardo, que você falou, de que nós não somos o erro, né? A gente pode dizer que nós estamos em um processo, né? Então, eu até, assim, costumava conversar, assim, quando eu fazia os trabalhos com pessoas em condição de rua, né? Que eles falavam, eu sou morador de rua. Eu retrucava, eu falava, você está como morador de rua, né? Então, você não é aquilo, você está nesse processo. Então, é mais ou menos isso, né? Com os nossos erros. Nós não somos o erro, nós estamos, e é um processo, né? O arrependimento é a primeira etapa aí para a nossa reforma. Obrigado. Obrigado, Gabriel. E, assim, os comentários de vocês, né, sempre suscitam, assim, coisas bacanas, né? Assim, eu vou
dá um destaque a algo que você falou, né, assim, que é assim, o processo, né, de Santo Agostinho, né, só para lembrar, né, é a pergunta 919 de Livros dos Espíritos, que é respondido exatamente por Agostinho. E ele fala, né, na resposta, né, assim, como você disse, que ele procurava todo dia fazer, né, o processo de indagação, né, a consciência, se ele fez mal a alguém, se ele teria algo a se arrepender, que deveria reparar no dia seguinte. E muito ligado, né, ao texto aqui de Joana, né, assim, que ela fala, né, assim, a pessoa que não se arrepende está nesse sono, né, consciência de sono. Eu não queria elaborar demais aqui, né, assim, consciência adormecida, que significa ela não trabalha questionando, né? E é importante porque é assim, na nossa consciência a gente se protege com camadas, eu vou chamar de cascas. E na medida que você trabalha a ação do bem ou a ação no bem, essas camadas vão se dissolvendo e as nossas fragilidades elas vão ficando mais e mais visíveis para nós, né? Assim, a tomada de consciência. Então, é assim, a pessoa pode ser tão rude que não percebe que ela é deseducada e fere, magoa as pessoas e acha que está agindo corretamente. Muitas vezes, assim, a pessoa ela trabalha no bem e começa a verificar que o comportamento que ela teve até agora, ele magoa, portanto, fere, desestimula as pessoas que estão ao redor, e isso certamente é um problema. Mas algumas pessoas precisam desse despertar para verificar que isso está acontecendo. E é importante, né, assim, que essa diluição dessas camadas que eu me referi, dessas cascas, ela também se dá com a ação no bem. Muitas vezes a pessoa se questiona e aí consegue verificar esses pontos, né, assim, que estão na personalidade da pessoa e aí ela vai identificando onde melhorar, né, o processo de iluminação barra versus a sombra, né, que é parte da pessoa. Mas, assim, você, quando se dispõe a trabalhar no bem, pouco a pouco vai fazendo, né, assim, a identificação, inclusive, das camadas mais profundas, né, que muitas vezes se encontram no passado, né, assim, mas você consegue fazer o processo de libertação. Obrigado aí pela lembrança, Gabriel. Beleza. Podemos continuar? É curtinha. Patrícia. Conhecendo a realidade, cultiva a coragem de identificar o erro, de te arrependeres dele e, ato contínuo, repará-lo. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fruirás emanações e pensamentos ideais que te auxiliarão a não errar. Mas, se tal acontecer, eles ajudarão a te arrependeres
e recompores, reparando qualquer mal que hajas infringido, liberando-te assim da culpa. Eu acho que o Gabriel falou uma coisa muito legal, que é a gente, que ele lembrou, né? A gente vive num planeta de expiações, né? A gente tem um dever para a gente mesmo de evoluir. Mas esse aprendizado, como a Rose bem falou, ele vem do coração. Como é que ele vem do coração? Identificar é um exercício diário. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, eu ou qualquer outra pessoa, viveu várias vezes os mesmos erros e cada vez que passava por um erro semelhante, melhorava a atitude, evoluía. Isso daí é o processo natural do ser humano. E como a gente tem essa fonte, né? Eu falo fontes sublimes da vida, né? Essa conexão com o divino, que lembra, né? A gente tem na nossa moral, na nossa intuição, o nosso dever com o outro, né? De ser bom, de agir bem, que a gente tenha consciência de que aquilo pode retornar para a gente de uma forma, eu vou falar assim, não de um caos ou de um destino ruim, mas aquilo volta para a gente em forma de culpa. Quando a gente insiste no erro, é que é a culpa penalizadora e que se torna um processo de adoecimento, em que você não sai do erro, você não quer, o seu ego briga por uma posição e você não entra em contato com o eu superior, indica o erro. Então, é uma postura de humildade, mas é um exercício de meditação diária, como o Eduardo colocou, né? A questão do Santo Agostinho. Exercício diário é você refletir em meditação o que eu posso melhorar a partir do que foi feito hoje, né? Como a gente faz essa reparação? Não é só se arrependendo, como foi colocado antes. A expiação que a gente fala e a reparação, elas andam juntas, porque muitas vezes a gente se cobra do erro sem perceber. E aí entra em adoecimento. O processo de melhorar é justamente deixar de se culpar para viver uma atitude melhor. Esse vem do coração da Rose entra mais uma vez. É impressionante, porque todas as vezes que você age de acordo com esse sentimento de amor, eu lembro da história da própria Joana, né? O Divaldo teve conhecimento e ela, eu não sei, eu não lembro que encarnação dela que foi, que ela mergulhou no som e ela acabou indo parar no inferno e ela ouvia coisas horríveis e de repente ela parou, ao invés de devolver as coisas horríveis que ela estava ouvindo, ela devolveu amor. Não, eu amo vocês. Essa atitude, num momento tão desesperador, é um exemplo a ser seguido. A gente não pode esquecer que a nossa evolução, até chegar lá, a gente tem que ter paciência. Aprender a ter paciência com a gente mesmo, com o outro, também é uma das questões que levam a sair desse contexto, né? Ao invés de você se arrepender com erro, ter mais calma e tolerância na convivência também é uma parte importante. A gente já tinha comentado alguma coisa parecida no Dias de Luta. Acho que esse capítulo cada capítulo emenda com outro, impressionante também essa parte, né? Parece que é um desenvolvimento de raciocínio. Então você vai criar
no dia de luta é esse hábito. Bom, perdão, eu me alonguei demais. Então, tá perfeito, Patrícia, obrigado. Enquanto você falava, né, assim, eu fiz 3 anotações de 3 palavras, né, um pouquinho engraçado. Uma é a palavra coragem, né, assim, ela coloca ali no início, né, coragem de identificar o erro. E é preciso essa coragem realmente para nós nos desvestirmos, né, de máscaras, né, assim, porque, assim, colocando um exemplo hipotético, né, assim, você tem um comportamento ciumento e se alguém te fala, você é ciumento, e a reação nossa a primeira é a de negação, né? Eu ciumento? Não. Bom, um pouquinho, né? Só que, assim, você começa a fazer o processo da aceitação, porque a gente se esconde de nós mesmos, né? Então, assim, é preciso esse enfrentamento, né? Essa coragem para fazer a identificação do desvio. E aí, certamente, trabalhar para repará-lo. A outra questão, né, ela usa uma expressão, né, eu queria só falar um pouquinho sobre ela, as fontes sublimes da vida. Eu queria só recordar bem simplesmente que, através da prece, nós entramos em contato com as fontes superiores da vida, são os espíritos superiores, a espiritualidade superior. Quando você entra e se entrega à prece, você faz essa conexão com eles. E eles te ajudam a, inclusive, fazer esse enfrentamento, te inspiram a como agir para a construção do reparo. Então é importante, né? Assim, a prece não é algo místico, é uma ferramenta que você pode e deve usar aí no processo. A terceira coisa, ela é bastante simples. E eu queria me referir um pouquinho, né, assim, Patrícia falou, né, assim, os capítulos se conectam. E não sei se recordam-se, ela fala, né, no capítulo anterior sobre a aquisição das moedas da paz. E aqui, né, eu queria falar assim sobre as moedas do amor, que de certa forma, né, assim, ela fala, né, liberação da culpa, que esse reparo que nós estamos nos referindo, ele pode acontecer na forma da expiação, até em outras encarnações, mas ele pode ser pago na forma das moedas do amor, porque a reparação ela acontece muitas vezes na ação do bem, né? Então é assim, ó, é aquela pessoa difícil em casa, é aquela pessoa a quem você está convidado ou convidada a ajudar na reprogramação de passos, mas ele ou ela trazem muitas vezes dificuldades desse passado e agora cabe a você reorientar. E quando você não desiste, quando você repete a lição
sem se exasperar, isso é moedas de amor. Então, você paga, entre aspas, em moedas de amor, a reparação com que você se comprometeu ao reencarnar-se. Não é sofrer. Porque quando você ama o que você faz, até mesmo o processo de abnegação não te dói. Então, assim, é importante assim, que a gente compreenda isso, né? Assim, que a reparação, ela é, muitas vezes, gestos de amor. Obrigado, Patrícia. Vamos lá. Lena, agora o texto de Joana. Aliás, o texto antes era de Joana, mas era o preâmbulo. Lena. O arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. Amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outrem. O indivíduo, certamente, tem o direito de errar, condição normal da sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo, permanência no estágio do instinto. À medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. Vamos lá. Arrependimento sincero. Muitas vezes a gente tem certo tipo de comportamento, age impensadamente, muitas vezes pelo calor da emoção, e acaba se arrependendo depois. Principalmente nessa ocasião, né, na hora da raiva, na hora da emoção, na hora do orgulho ferido. E normalmente um revide de alguma coisa, quando a gente consegue identificar e se arrepende disso, bom, eu penso que o ideal seria a gente tentar se reparar ali no outro dia, se não der na hora, né? No outro dia com a própria pessoa. Muitas vezes não é possível, né? Mas esse arrependimento sincero, ela fala que é elevada conquista do sentimento humano. Bom, basta só se arrepender, tentar não errar mais aquele erro, né? Identificar e pensar um pouquinho antes de agir, de falar e de se deixar levar pela emoção, pela raiva, pelo calor do momento ali. Amadurecimento da razão e da emoção. Ele surge após a análise do erro. A pessoa identificou que errou, né? Se deu conta que errou. Então, quando ela se dá conta, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, nas atitudes e na conduta em relação a outrem, isso quer dizer que a pessoa já tem um amadurecimento, né? Já consegue controlar essa razão e essa emoção. Vamos lá. O indivíduo certamente tem o direito de errar, condição normal da sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo. Puxa vida, eu vou errar ainda, muitas vezes, né? Só que eu vou procurar me policiar e
e pedir a força, a inspiração para meus espíritos protetores, né, para Deus, para Jesus, que esteja comigo, me inspirando sempre no bem. E a oração eu acho que é a receita principal aí para que a gente não erre tanto. Bom, identificar a situação e procurar não errar mais o mesmo erro. Erro novo, né? Porque ainda a gente é muito humano ainda, como ela diz aí. Não prosseguir nesse comportamento, porque prosseguir nesse comportamento, mesmo identificando o erro, é insano ou danoso, significa primitivismo. Não tenho mais o direito de me colocar nessa condição de posse das oportunidades que eu estou tendo de estudar, de aprender, então não me cabe mais isso, né? À medida que o discernimento propele o ser a visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. Eu não vou mais colocar a culpa do meu erro no comportamento do outro, né? Não vou querer justificar meu erro, né? Mas eu vou me arrepender conscientizada de que a responsabilidade foi minha. Eu não vou justificar meu erro, vou tentar reparar. Se não der para reparar com a própria pessoa, com o grupo, sei lá, eu vou fazer do jeito que já foi dito aí anteriormente, né? Moedas de amor, trabalhar no bem, instituição, sei lá, numa ONG, ou com as pessoas que estão do meu lado procurando ser útil, não julgando os erros alheios, porque eu ainda estou na condição de errar muito, muito ainda. Mas sempre com o propósito de caminhar para frente e não ficar me lamuriando, me culpando e, assim, me perdoar, mas reparar aquilo que eu fiz, né? Me responsabilizando por meus erros, não justificando eu agi assim porque aconteceu isso e aquilo. É isso que eu entendi, Eduardo. Elaine, levantou a mão. Estou aprendendo ainda aqui, porque eu não enxergo, estou lutando. Bom, alguns itens que eu gostaria de comentar. Primeiro é sobre a culpa. Esse pedaço falou muito bem. Nós, durante todas as nossas vivências, nós só aprendemos a lidar com culpa, a viver com culpa. Então, desde o pecado original, nós já temos uma culpa aí que eu não sei até hoje do que eu sou culpada, mas nós vivemos num mundo em que por muita coisa nós somos culpados. A educação que nós recebemos, as vivências, tudo basta errarmos que alguém pergunta de quem é a culpa, né? Então, para que a gente perca esse raciocínio, essa linha de pensamento, acredito que ainda vai levar um bom tempo. E culpa é tudo aquilo que eu erro conscientemente. Então, quando eu não tenho consciência do meu erro, eu faço, ainda por essa imaturidade, não é culpa, né? É responsabilidade. Então, eu tenho uma responsabilidade perante a minha atitude, perante esse erro que eu cometi, né? Então, acho que partir já desta diferença já alivia muitos ombros da gente, né? E nós não somos culpados, nós temos responsabilidade perante os nossos erros. Bom, outra coisa que eu achei interessante a gente comentar é sobre a reparação. Para fazer uma reparação, nós temos que estar muito bem preparados psicologicamente.
nós temos que estar com o nosso arrependimento em dia, com a nossa expiação muito bem feita, muito consolidada. Por quê? Porque às vezes eu vou pedir perdão. Se eu não estiver preparada, eu posso errar novamente, porque eu posso ao pedir o perdão, eu posso estar numa situação mais complicada ainda, porque o outro não aceitou. Então, eu tenho que estar muito bem preparada para pedir o perdão. Outra coisa é lembrar que nem sempre, apesar da nossa consciência nos responsabilizar de nossos erros, nem sempre nós podemos pedir perdão, porque às vezes nós cometemos um erro que ficou na surdina, nunca foi revelado. E se eu pedir perdão, eu vou revelar uma situação que pode ser muito mais constrangedora e trazer muito mais dificuldades para aquela pessoa, muito mais sofrimento do que eu já causei. Então, nem sempre a revelação do problema é possível. Então, o que a gente pode fazer é continuar na nossa reparação indireta, como você mesmo falou, já foi falado, né? Eu posso começar a me modificar em relação àquela pessoa com quem eu cometi um erro. Eu posso modificar o meu comportamento. Eu posso ser mais amoroso, posso ser mais gentil, mais generoso, fazer bens, né, como vocês falaram, semear, né, o bem ao redor dessa pessoa, para que eu possa compensá-la de alguma maneira do meu erro. E se não for possível, a pessoa já estiver desencarnado, ou eu estiver em situação que eu não tenha mais a presença dessa pessoa, fazer por outros que sejam desconhecidos. Então, é o trabalho no bem, né? E também lembrar que toda vez que eu for fazer a reparação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a oração, pedindo a Deus para me inspirar, para que eu possa realmente falar de uma maneira correta, ter a coragem também de fazer essa reparação com humildade necessária, para que eu não entre em bate-boca, não entre em discussão que vai gerar um novo erro. Acho que era isso que eu lembrei de falar. Obrigado, Elaine, sempre muito clara. Realmente, assim, primeiro, também estando de acordo, né, com o que Lena fez o comentário, assim, importante que você fazer o reconhecimento do erro é maturidade, é a nossa maturidade espiritual. E isso a gente indicou, né, quando a gente estava trabalhando, recordando, né, o que a gente tinha visto na semana passada. Isso é uma conquista, e essa conquista é um pouco engraçado, né, assim, porque esse despertamento, essa tomada de consciência, e Lena falou, usando uma expressão boa, né, assim, esse cair em si, ele acontece na medida que você trabalha a ação do bem, no bem.
Então, assim, isso é importante, né? Assim, é a eliminação das cascas que eu me referi. Até que você possa identificar com clareza os desvios. E realmente, né, assim, você, Elaine, né, assim, comentou sobre culpa e responsabilidade. É relevante, né, assim, é algo que a gente já trabalhou antes e é importante, né, às vezes é bom repetir, que Joana fala sobre isso, né, assim, não fazer o cultivo da culpa inútil, que é paralisante. Então, é assim, quando você identifica o desvio, o engano, o equívoco, você está fazendo o processo de iluminação da sombra, da própria sombra. E quando você faz isso, você está a caminho da plenitude, né? Assim, talvez sejam os primeiros passos, mas está no caminho certo. É muito importante, né? Assim, não adianta nesse estágio você cultivar a culpa inútil. Não adianta. O que importa é a postura ativa, né? A ação no bem, que completa o processo de iluminação da sombra. Agora, na medida que a gente eu vou usar a palavra, se despe dessas camadas, dessas cascas, né, assim, que a ação no bem faz a diluição, você vai adquirindo forças para fazer esse enfrentamento. Então, é assim, é por isso que é bastante justo, né, que a gente diga que esse enfrentamento, ele promove, né, ou ele é um resultado desse amadurecimento da razão e da emoção que você conquista com a ação no bem. Então, assim, o despertar da consciência, o cair em si, né, assim que Lena falou, ele também vem, né, com o trabalho no bem. Nós temos assim que fazer, né, a compreensão disso, porque é a trajetória que me permite percorrer para esse estágio. Beleza? Obrigado, Lena. Obrigado, Elaine. Gabriel? E muito legal essa sua pontuação que você fala da culpa inútil, né? Que Joana também... que fala, eu sou só um papagaio. Exatamente. Então, assim, a Joana fala e você apenas reforça, né? Que também é uma questão do arrependimento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que o arrependimento em excesso, ele vira um remorso, né? Pode virar um remorso crônico. E, como mesmo a Joana fala, né? Nós temos o direito de errar. E, claro, isso não é uma carta branca aqui para a gente começar errando, né? É à toa, mas nós temos esse direito de errar, mas temos o dever de reparar. Porque a reparação, ela vai ocorrer, queiramos ou não, né? Seja na forma do amor ou na forma da dor. E não é por causa do nosso processo evolutivo, né? Então, a gente tem que tomar essa atitude do arrependimento ativo, né? De se arrepender, refletir e seguir em frente, né? Não ficar ali remoendo, porque isso não vai levar a lugar nenhum. É isso aí. Você foi tão bem que eu vou pedir para você ler o próximo slide. Vamos lá.
Antes, só para eu vou abaixar a mão de vocês dois, tudo bem? Elaine e Gabriel. Tá bom. Sim, pode abaixar. Vamos lá. O arrependimento, no entanto, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delinque. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa, ou medo das consequências do gesto pernicioso. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão, pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Vou só reler de novo o primeiro parágrafo, que ele tem algumas palavras aqui que eu fiquei em dúvida. O arrependimento, no entanto, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delinque. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa, ou medo das consequências de gesto pernicioso. Então, porque ela fala aqui que o arrependimento muitas vezes ele não vem, né, não aparece logo de imediato. Né? Às vezes a pessoa pode praticar o erro e no seu mais interior, né, ter ali pode parecer um arrependimento, mas ali é um remorso ou um medo, né, porque a pessoa sabe, muitas vezes, né, claro, que cometeu algo errado. Nós fomos criados com, como é que eu posso dizer, com as diretrizes divinas, né? Então nós temos no nosso interior a consciência, né, do certo e errado. Mas claro, vamos amadurecendo conforme a nossa evolução. Então esse arrependimento às vezes não é de imediato. E ele continua que o ato de errar, ele pode continuar através da imaturidade, da própria rebeldia em se manter naquela posição, né, da imprevidência, muitas vezes pela própria falta dessa reflexão, né. Novamente, ele mostrando o quão importante é a reflexão dos nossos atos, né. Ainda que nós ainda não estejamos num estágio evolutivo elevado, nós já podemos refletir, né. Muitas vezes ele fala aqui, pelo orgulho ferido, produzindo estados de desequilíbrio e aturdimento, né. Somente quando a consciência desperta e só pesa os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina. Então, esse despertar, ele não é da noite para o dia, né? Muitas vezes ele vem até por impedimentos que vão ocorrer nas nossas vidas, que vão gerar certas reflexões, certas indagações, né? Até mesmo a espiritualidade ele atuando para que a gente possa voltar, se colocar no eixo, né? Muitas vezes a gente está ali saindo do eixo e não consegue sozinho voltar. Então, muitas vezes nós temos a espiritualidade ou até mesmo aqueles irmãos mais próximos que podem colocar a gente de volta no trilho, né? E aí sim a nossa consciência pode despertar. E aí, claro, esse arrependimento vai ser honesto e puro, né? E como ele fala, finaliza aqui, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Então, nós mesmos vamos buscar esses meios ou a espiritualidade vai nos intuir
né, como formas de reparar esse mal. Muitas vezes o mal que a gente difere pode ser diretamente para uma pessoa, mas às vezes é indireto, né? Mas, como você mesmo falou, Eduardo, a própria prece, ela nos ajuda a, a, a poder buscar essa intuição, essa reflexão, né? E a nos conectar com o alto. E eu faço mais um ponto além, né? Vou mais além. Nós também que não podemos estar ali no meio, vamos supor, a gente vê um ato ali errado, né? Até, por exemplo, agora recentemente teve esse caso do cachorrinho que sofreu pauladas, né? Por adolescentes. Nós que não estamos nesse meio podemos entrar em prece e orar por essas pessoas que praticaram esses atos, né? Que, querendo ou não, também são nossos irmãos, né? A gente não pode pensar, não, cometeram um crime, são pessoas horríveis. Porque muitas vezes nós já cometemos outras atrocidades em outras encarnações, né? Então, assim, a gente tem que se compadecer também quando o outro gera algo negativo e que não só nos impacta, né? Mas impacta o outro. Então, é mais ou menos isso a minha reflexão dessa passagem. Obrigado, Gabriel. Realmente muito próprio, né? Sim. E muitas vezes, né, eu faço isso, né, assim, quando eu achei que está muito bem comentado, eu queria fazer uma ilustração, né, com um episódio que vocês muito provavelmente conhecem, né, assim, quase todos aqui, se não todos, assistiram, né, ao filme, né, sobre o Divaldo Pereira Franco. E a biografia do médium, né, assim, ele narra, às vezes com bastante detalhes, que ele teve um perseguidor espiritual, né, assim, e ele chamava o perseguidor de o Máscara de Ferro, né, assim, porque ele tinha uma carantonha, né, assim, tinha uma expressão dura, severa, um adversário que ele conquistou, né, por ações discutíveis, eu não vou nem dizer impróprias, discutíveis no século XVII, quando o Divaldo era uma autoridade eclesiástica. Não vou entrar em detalhes. E esse espírito, que ele chamava o Máscara, né, o Máscara de Ferro, ele provocou situações terríveis em torno do médium, né, assim, que desde muito cedo procurou o trabalho no bem como solução para as dificuldades que ele havia trazido do outrora. E o adversário firme, perseguindo. Mais uma vez, não vou entrar em detalhes. Até um dia que o Máscara apareceu a visão espiritual, mediúnica dele, e disse: olha, você não me venceu, nem me convenceu, mas eu vou te dar uma trégua. Mas não se engane, porque eu vou te vigiar de longe. E o Divaldo conta, então, que, de fato, ele teve uma trégua. E muitos anos depois dessa trégua estabelecida, né, ele conta, eu vou só contar um pouquinho mais de detalhes o episódio. A Mansão do Caminho já era bem estabelecida, já era conhecida em Salvador,
e que é o trabalho de assistência que existe até hoje, mesmo depois da partida do médium. Um dia ele foi chamado nos portões da mansão, e aí o vigia disse, né, assim, deixaram uma criança aqui nos portões da mansão. E a criança, o bebê, foi deixada uma menina, numa caixa de sapatos. E ele conta, né, assim, que ele desceu rapidamente, tirou a criança da caixa de sapatos, que o vigia então segurava, e ele dizia que a criança gritava, ele achava que era fome. E quando ele se aproximou a criança do peito, ele viu que o cordão umbilical ainda estava ligado à criança e as formigas picavam o cordão. E ele segurou o bebê com uma mão, foi tirando, limpando as formigas ali do cordão e voltou com a criança para dentro da mansão, para pedir para as tias cuidarem, alimentarem a criança. E como a criança gritava de fome, ele foi limpando o cordão umbilical e falando docemente com a criança, falando, né, assim, você já se acalmou, né, porque sabe que eu vou te acolher. E ele começou a subir a região, a área, né, que ele ocupava, era na parte de cima da mansão. Ele começou a subir as escadas. E quando ele olhou para cima, o Máscara estava ali. E ele fala que ele começou a subir mais devagar. Ele voltou. E vocês provavelmente se recordam, né, assim, porque ele vai até o topo da escada e o Máscara então pergunta a ele: você vai amar essa coisa? E o Divaldo então disse: não chame a criança de coisa. E o Máscara, raivoso, né, diz: você não respondeu a minha pergunta. Você vai amar essa criança? E o Divaldo disse: olha, eu não tenho um zíper no coração que me permite colocar a pessoa no coração. Então, eu vou parar essa criança, mas não sei se eu vou amá-la. E o Máscara, então, pergunta pela terceira vez: você vai amar essa criança? E o Divaldo, então, olhou para ele e falou: olha, eu estou conhecendo essa pessoa agora, mas quer saber? Eu vou amar. Eu vou cuidar dela com o carinho que eu possa ter, a ternura, né, de um pai adotivo. E nesse instante, o Máscara começou a chorar. E então disse, né, assim, que a criança era a mãe de outrora, a mãe naquela existência em que ele achava que o Divaldo o havia prejudicado. E então ele disse que
como ele ia cuidar da mãe, ele precisava aprender a amar quem ia cuidar da mãe. E então ali, né, assim, é o voto de transformação, né, assim, e qual é a questão, né? Assim, nem sempre esse arrependimento ele aparece de súbito. Não acontece isso muitas vezes. Mas Gabriel falou algo muito relevante, que o sentimento de amorosidade não é só que ele dilui as camadas ou cascas que escondem, né, as nossas dificuldades. O sentimento de amor, ele ajuda na transformação também do entorno, dos outros. Porque a tal ponto, né, que aquele inimigo ferrenho e feroz, quando viu a própria mãe na forma da criança recém-nascida, nas mãos de quem ele julgava ser adversário, ele se viu transformado, eu gostei da expressão da Lena, né, caindo em si e se arrependendo. Mas é o efeito transformador do sentimento, né, de amorosidade. Nós temos que ter essa certeza que quando você exerce a ação no bem, você também está, não só pela própria ação, né, mas o sentimento, ele de fato é transformador, né, assim, e ajuda, né, nesse cair em si, a tomada de consciência das pessoas. E como vocês acabaram de ver, né, na história que a biografia do Divaldo conta, em que o adversário se transforma, né, em amigo. Né? E o Divaldo conta, né, que anos mais tarde o adversário, Máscara, ele se reencarna e é atendido na mansão do caminho. É só para a gente fazer, né, a reflexão. Bárbara, melhor você falar. Fala. Não, é só para falar que tem um livro do André Luiz, né, pelo Chico Xavier, que chama Libertação, que traz a história também, né, de quanto o amor foi necessário para salvar as pessoas ali da história, né, do que acontece, e não só o amor, o perdão, né, o perdão que um deu ao outro, mas principal, o amor do Gúbio, da mãe do Gregório, né, que são os personagens da história, um ajudando o outro, né, para poder... Matilde. Oi? A mãe Matilde. Matilde. E é uma história muito linda, que eu recomendo a leitura, que é um livro maravilhoso. Endosso. É isso mesmo. Bom, é isso aí. Vamos para frente. Acho que a gente consegue pelo menos mais um slide. Só para eu me localizar aqui. Daniel. Vamos lá. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. Se o ofendido, por esta ou aquela circunstância, não conceder ensejo para a reparação, isso não deve constituir impedimento para as ações nobres, que devem tomar curso, se não em referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem,
edificando-as, ajudando-as a crescer. Bom, no primeiro trecho, no primeiro parágrafo, acho que fala um pouco mais, né, sobre a questão do arrependimento, né, por mais importante que seja, né, não encerrar o processo, né, não encerre, né, esse processo de crescimento, ele é apenas um começo, né, o passo seguinte, vamos dizer assim, que ele é indispensável também, né, que é a reparação ali do dano causado e tudo mais, né, então, talvez a ênfase arrepender-se sem reparar ali, né, mantém, de certa maneira, uma pendência moral, vamos dizer assim, né, então não basta só arrependimento, né, tem ali a reparação. Então, o arrependimento, ele transforma, né, o interior, vamos dizer assim, mas essa reparação, ela, vamos dizer assim, organiza a relação com o outro, né, enfim, com a própria consciência. Então, se eu entendi corretamente, né, sem a reparação, o erro continua produzindo ali os seus efeitos, né, vamos dizer assim. Então, alguém que reconhece que prejudicou outra pessoa, mas não tenta corrigir, né, esse dano, esse erro, né, talvez não tenha concluído ainda esse processo de mudança, né. Partindo para o segundo parágrafo, no segundo trecho, acho que é meio que uma orientação até que o Jonas traz, né, achei bem realista, inclusive. Nem sempre é possível reparar diretamente, né, o dano junto da pessoa que foi ofendida, né, ou que teve problema. Mas mesmo assim, o compromisso ali, né, com essa reparação ou com o bem, ele não deve ser interrompido, né. Então, a impossibilidade de reparar diretamente, ela não anula esse dever, de certa maneira, de fazer o bem, né, de fazer o reparo. Então, quando a reparação direta, né, não é aceita ou não é possível por algum motivo, pode, de outras maneiras, compensar de outras maneiras, né, o erro por meio de alguma ação nobre, né, voltada para o bem coletivo, transformar essa experiência negativa em aprendizado, né, em serviço, em repassar pela frente, né. Então, se alguém não consegue, por exemplo, se alguém não consegue pedir perdão para quem feriu ou fez mal, pode se dedicar a se ajudar outras pessoas, né, agindo com mais respeito, responsabilidade, né, como uma forma de reparação, vamos dizer assim, indireta, né. Então, talvez o ênfase nesse trecho o arrependimento, ele é importante, mas talvez não seja o 100%, né, o suficiente ali. Então, e reparar o mal causado é uma parte essencial, né, desse crescimento. Nem sempre a reparação direta é possível, né, e como um todo, né, o bem, ele deve continuar sendo praticado, né, mesmo quando a pessoa prejudicada ou a vítima, vamos dizer assim, não permite a reparação, né. Então, acho que todas essas ações em conjunto ajudam, né, a reorganizar a consciência, vamos dizer assim, e transformar, né, o erro em um aprendizado. Acho que é isso, Edu. Tá super bem, né, e, de certo modo, né, assim, espelhando, né, o comentário, né, que eu fiz para os comentários de Gabriel Firmino, aqui também dando plena concordância como você abordou, eu queria contar uma história rápida. A história, ela está descrita pelo irmão X no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele conta, entre outras coisas, né, assim, um episódio. O sobrinho do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, ele se chamou Estácio de Sá. E ele veio de Portugal apoiando as atividades do tio. E aqui no Brasil, na região exatamente do Rio de Janeiro, ele iniciou um processo de perseguição dos povos indígenas, de conversão, né, também, junto com os jesuítas,
daqueles povos bárbaros, e irmão X conta que nesse processo ele matou extensa massa de indígenas naquela região. E o tempo passou. E no século XX, ele se reencarnou no Brasil com o nome de Oswaldo Cruz, que vocês conhecem quem é. Quer dizer, eu acho que Oswaldo Cruz nasceu no fim do século XIX, e inclusive nasceu aqui perto, né, de São José dos Campos, em São Luís do Paraitinga. E ele se tornou, né, um médico sanitarista, e vocês provavelmente se recordam. Assim, ele fez medicina e teve um trabalho junto ao Instituto Francês Louis Pasteur, e ele foi trazido de volta para o Brasil quando o Brasil sofreu, né, assim, a peste, né, da febre amarela, que matava milhares, e coube a ele, então, instituir uma campanha de vacinação para debelar a febre amarela e depois, em Santos, a peste bubônica. Não vou entrar em detalhe, mas assim, eu queria só traçar, né, os paralelos, porque ele dizimou a população indígena no Rio de Janeiro. E é muito interessante para mim que ele volta agora como médico sanitarista e salva em grande massa a população exatamente do Rio de Janeiro, que foi o grande foco da ação dele, como a propagação da vacina contra a febre amarela. Para que a gente compreenda, né, assim, o processo divino da reparação, porque eu usei a expressão, né, trazida do capítulo passado. Ele paga a população local, Rio de Janeiro, em moedas de amor, não só salvando milhares, se não milhões de vidas, mas também fazendo a educação do povo, porque a vacinação não era aceita como hoje, né, as pessoas buscam a vacina. Era rejeitada. Assim, pessoas cultas diziam que quem tomasse vacina ia criar chifres. Só para vocês saberem. Assim, mas hoje, provavelmente sabem, né, o Brasil é talvez o país de maior índice percentual de vacinação, nas várias campanhas que os diferentes governos, né, assim, favorecem. Acaba que é vamos dizer, uma cultura que nós estabelecemos de vacinar. É óbvio que nem todos aceitam, nem todos podem, inclusive, a vacinação, mas já faz parte da nossa tradição, né? Assim, certamente muito devido ao trabalho. Ele foi atacado, ele foi apedrejado, a casa dele foi apedrejada, a família dele correu riscos. São as moedas de amor a que eu me referia antes. Vera, quer fazer o nosso encerramento? Nossa.
queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que cuida de todos neste mundo, em nome de Deus, nosso Pai, com uma grande falange de amigos do bem, espíritos bondosos que agem no mundo, restaurando e ajudando as energias deste mundo tão carente nas mudanças tão necessárias que estão acontecendo. A nossa imensa gratidão por todo o amor que recebemos desse mestre querido, desses espíritos do bem que nos auxiliam, nos protegem, nos ajudam na caminhada e no nosso processo de evolução espiritual. Sabemos, Jesus, que está sempre conosco e agradecemos também a estes espíritos iluminados, como Joana, como Manuel Filomeno, a quem estudamos também, que nos deixaram tesouros de conhecimento para nos ajudar para o nosso aprendizado. Agradecemos, Senhor, e esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Vera. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que tenha gostado. Esteja sempre conosco. Oi, Leide. Olá. Obrigada pelo convite. Foi a Carmen que me passou o link. Agora, pode ser que eu falte uns dias, mas logo retornarei. Obrigado. Obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Boa noite, gente. Até.